Era uma vez um senhor chamado Otávio, de 88 anos, que vivia sozinho em um sítio distante, em uma pequena cidade do interior. Após a morte de sua esposa, Helena, ele permaneceu ali, dedicado a cuidar dos filhos e do lugar que ambos haviam construído com tanto carinho e suor. Sua vida havia sido marcada por uma dedicação intensa à família. Ele trabalhou muito para oferecer o melhor para os filhos e garantir o sustento de todos. Contudo, as lembranças da juventude dos filhos o assombravam como uma sombra dolorosa, uma sombra que, com o tempo, se transformou em uma distância fria. Otávio teve 7 filhos: Júlio, Marco, Lucas, Sandra, Elisa, João e Teresa. Cada um deles havia seguido seu próprio caminho na vida, construindo carreiras e famílias longe do sítio onde cresceram. Mas não havia harmonia entre eles e o pai. Na verdade, os filhos tinham, com o tempo, desenvolvido uma aversão tão intensa que Otávio sequer era bem-vindo em suas casas. Mesmo em datas especiais, como Natal e aniversários, as portas permaneciam fechadas para ele. Cada ligação de Otávio era respondida com frieza, e suas tentativas de aproximação eram dispensadas com desculpas e mentiras. Otávio, sozinho no seu sítio, passava os dias em silêncio, apenas com a companhia das plantas, do vento que balançava as árvores e de alguns animais que ainda restavam por ali. Cada canto da casa guardava a lembrança da presença dos filhos, mas também carregava a marca dos conflitos que os distanciaram. Otávio sabia que havia sido um pai rígido e, embora amasse seus filhos, não era de demonstrar muito afeto. Daria a vida por eles, se preciso fosse. Ele cobrava excelência, esperava obediência e, ao longo dos anos, achou que era assim que deveria ser. Acreditava que essa era sua maneira de garantir que os filhos tivessem caráter e responsabilidade, assim como seu próprio pai havia feito com ele. No ambiente familiar existia respeito e harmonia. Porém, Otávio não aceitou a ideia de quando Júlio quis seguir carreira de músico, nem quando Teresa decidiu casar-se com um homem de outra cidade e foi embora. Otávio achava que todos deveriam seguir seu conselho. Para ele, carreira de músico não trazia estabilidade financeira e, mais tarde, a futura família de Júlio poderia sofrer as consequências da escolha errada. Quanto a Teresa, Otávio achava que se ela morasse na mesma cidade em que vivia, isso poderia trazer segurança para ela. Cada vez que um filho saía de casa para construir sua vida, Otávio sentia que estava sendo abandonado, e esses conflitos foram afastando pai e filhos. Com o passar dos anos, Otávio foi vendo seus filhos se espalharem pelo mundo, cada um em busca de seus próprios sonhos e realizações. João, o mais velho, envolveu-se tanto com sua carreira de advogado que praticamente nunca mais visitou o sítio. Elisa e Lucas seguiram rumos parecidos, sempre ocupados, distantes, deixando o pai cada vez mais solitário. Contudo, havia 2 filhos que, apesar da distância, nunca deixaram Otávio completamente só. Marcos, que morava em uma cidade a 300 quilômetros do sítio, fazia questão de cuidar do pai, mesmo que de longe. Ele ligava todas as semanas para saber como Otávio estava, lembrando-o dos remédios, perguntando sobre o clima, as plantações e como estava a saúde. A cada 3 ou 4 meses, Júlio fazia a longa viagem até o sítio, levando mantimentos e as coisas de que o pai precisava. Era sempre uma visita breve, pois a vida também o exigia na cidade, mas Marcos fazia questão de estar presente de alguma forma, preocupado em garantir que o pai tivesse tudo de que necessitava. Sandra, por sua vez, havia se mudado para outro país anos atrás, em busca de uma oportunidade de trabalho, mas encontrou o amor de sua vida por lá. Mesmo assim, nunca deixou de cuidar do pai à sua maneira. Ela enviava dinheiro regularmente para ajudar nas despesas e, sempre que podia, mandava cartas e encomendas com presentes, roupas
e até aparelhos eletrônicos para que Otávio pudesse se entreter e não se sentisse tão sozinho. Ela ligava sempre que possível, pois, com o fuso horário, nem sempre conseguia falar na hora certa. Mas Sandra fazia questão de enviar mensagens carinhosas e, nos aniversários e datas especiais, mandava flores, como se assim pudesse estar um pouco mais perto dele. Ela se preocupava se o pai estava bem de saúde e sobre ele viver sozinho em um sítio. Sandra visitava seu pai uma vez por ano, devido à distância que os separava. Otávio sabia que o amor dos filhos tomava formas diferentes, e ele esperava por cada visita de Marco com ansiedade. Quando ouvia o carro do filho chegando, seu coração se aquecia um pouco. Ele guardava com carinho as cartas de Sandra e, vez ou outra, relia suas palavras, sentindo que, apesar da distância, não estava completamente esquecido. Era como se a presença deles, ainda que em momentos espaçados e silenciosos, o mantivesse em pé.